Olá, estamos começando mais um Pod Saúde e a gente quer agradecer a Action Day Marketing e Vendas, a Casa Simone Interiores e ao Banco Sicoob pelo seu apoio ao nosso podcast. Você sabia que a depressão é uma das doenças mais impactantes e que mais tem aumentado nos últimos anos? Há uma estimativa de 300 milhões de pessoas que sofrem com essa doença, pessoas de todas as idades, desde pequenas incapacitações até ao suicídio, que a depressão é uma das principais doenças. Por esse motivo, desse assunto tão relevante, desses transtornos mentais, a gente convidou a doutora Cíntia Scopel, psiquiatra, para nos ajudar nesse tema tão abrangente. E aí, Cíntia, fala um pouco da sua trajetória para nós. Então, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, de saúde mental. Então, para me conhecerem um pouco, antes de começar a falar mesmo sobre saúde mental, eu sou a Cíntia, sou médica formada pela UX, que é a Universidade de Caxias do Sul, e fiz psiquiatria no Conceição, que é o Hospital Conceição de Porto Alegre, e depois tem uma subespecialidade dentro da psiquiatria, que é a psiquiatria forense, onde eu fiz no Clínicas, E hoje atuo aqui em Cruz Alta, já faz alguns anos, mas a minha origem ainda é Caxias, sou de lá. Mas estou aqui já emprestada, gostando da cidade, me ambientando bem. Cheguei com a pandemia, que foi um período bem complicado, para sintoma depressivo, para ansiedade. E a gente tem visto cada vez mais aumentando esses índices de doença exatamente num período pós-pandemia, nesse período todo de sofrimento que a gente teve, O que já vinha, há muito tempo antes, aumentando os índices de sintomas depressivos exatamente pelo nosso estilo de vida, Hoje a gente sabe que depressão é uma doença altamente incapacitante, principalmente em episódios, e que ela tem níveis, tanto de um transtorno recorrente como um episódio isolado ao longo da nossa vida, Então é isso que também é importante, porque muitas vezes o que a gente percebe? Eu tenho depressão. Ok, eu sempre peço para me explicar um pouco melhor o que é ter depressão, Porque ao longo da vida a gente vai ter episódios depressivos marcados, uma situação normal, de vivência, sofrimentos que a gente passa. Que é a melancolia, que é aquela tristeza que todo mundo passa por algum motivo. Isso. Aconteceu alguma coisa, perdeu um familiar, não conquistou um objetivo que tinha em mente. A gente tende a ficar deprimidos, mas são episódios e normalmente eles são passageiros. O que a gente vai se preocupar, nesses momentos? É que isso se alongue, ou que mude nossa personalidade, nosso estilo de vida, nosso jeito de viver. E aí a gente começa a se preocupar que sim, pode ter uma depressão que daí a gente caracteriza como doença, E aí tudo isso é muito pontual e pessoal. Não dá pra gente colocar num saco de gatos todo mundo e por um sintoma de dizer que a pessoa tem um transtorno depressivo, precisa só tomar remédio, Eu brigo muito porque às vezes a percepção que as pessoas têm do psiquiatra, como médico, é que chega lá e ele vai te entupir de remédio. E às vezes eu tô fazendo exatamente o oposto. Eu tô tirando medicação porque em algum momento essa pessoa estava tomando 5, 6 remédios. Então, a gente precisa desmistificar isso, Tirar esse intuito de que, se eu vou no psiquiatra ou se eu vou tratar essa minha saúde, é porque eu vou sair entupido de remédio. É isso que eu acho que as pessoas têm um pouco do preconceito, Que, tipo, esse preconceito de ser louco, ou contar que toma um antidepressivo, contar que vai no psiquiatra. Tem esse tabu com a depressão, com a medicação psiquiátrica, porque muitas pessoas, assim, nossa, não aceitam uma terapia como uma coisa normal, como uma coisa que ajuda a pessoa, aí já é taxado de louco. Ainda tu encontra muito isso no teu consultório? Tem. Hoje em dia é muito menos do que a gente via há 20, 30 anos atrás, que muita gente já vivenciou. Ainda mais porque se tem falado mais em saúde mental. Tanto que a gente hoje conhece, tem diagnósticos novos, foram revistos diagnósticos, que daí a gente fala de TDAH, transtorno do espectro autista, mudaram os critérios diagnósticos, exatamente porque se fala muito mais. E o pessoal aceita muito mais, o leigo em geral aceita muito mais a depressão e a ansiedade do que os outros diagnósticos psiquiátricos. Então, tem muito tabu. Psicose, por exemplo, uma psicose, uma esquizofrenia, até numa crise de transtorno bipolar, já começa um tabu muito maior. Então, aquele, é louco, não vou no psiquiatra porque eu não tenho nada. Tem um medo, Primeiro por um histórico da psiquiatria, que é aquela coisa do louco que é afastado da sociedade, Os manicômios, Que sempre teve a questão dos manicômios e não se tinha tratamento há muitos anos atrás, Porque os remédios realmente começaram a
a serem efetivos a partir ali da década de 50, 40, começaram a entrar os antipsicóticos, antidepressivos. Então, a história da psiquiatria como tratamento é muito novo, né? É tudo muito recente. Então, tem muito tabu em cima disso. Falando um pouco da história da psiquiatria e dentro da história da própria medicina, a gente vê justamente muita coisa, digamos assim, pesada. Vem os manicômios, né? Que então tu não sabia o que fazer, tu isolava essa pessoa do convívio familiar e deixava ela dentro de um hospital psiquiátrico, isolada, muitas vezes até contida para não se machucar. Vem a história das lobotomias. Então, os pacientes, tu não tinha alguns distúrbios mais específicos, que talvez a Cíntia possa citar, que não tinha como controlar aquela pessoa, ou não tinha como trazer uma qualidade de vida para ela, então se fazia a lobotomia. Para quem não sabe o que é a lobotomia, então é uma cirurgia neurológica em que tu vai lá e retira um pedaço do cérebro dessa pessoa. Então, tu torna ela uma pessoa mais embotada, e que ela não consegue interagir. Bom, eu controlei. Mas que qualidade de vida que eu trouxe para essa pessoa. Então, justamente, tem esse estigma muito grande, e para a gente fazer com que as pessoas consigam enxergar a psiquiatria como uma especialidade médica que vem para auxiliar na qualidade de vida, acaba sendo difícil. Porque tu encontra... eu dizer que sou depressiva é como se eu tivesse sinalizando um sinal de fraqueza meu. Não é uma doença como a gente já conversou nos outros episódios, né? A gente não consegue levar as doenças psiquiátricas, as doenças mentais, como uma hipertensão, como uma diabetes, né? Só para contextualizar e com esse tabu e essa dificuldade, né? Eu tenho paciente oncológica, trato paciente oncológica todos os dias e é difícil até mesmo para essas pessoas, né, que estão vivenciando uma situação muito difícil, assumir isso e pedir ajuda. Às vezes eu ofereço ajuda psicológica, sugiro ajuda psiquiátrica, mas não aceitam. E só para contextualizar com o que tu estava falando dos manicômios, eu fiquei chocado ano passado, acho que foi no final do ano, que eu vi um documentário, na verdade, não sei se vocês já viram, que se chama Holocausto Brasileiro. É uma coisa, assim, inexplicável, né? É a história de um manicômio que se chamava Colônia e era no interior de Minas Gerais. E esse local, esse manicômio, ele funcionou por cerca de 80 anos. Circularam inúmeras pessoas ali e há registro de cerca de 60 mil mortes por maltratos, não tinham direitos nenhum, né? Eles passavam fome, eles não tinham onde dormir, era um lugar que era muito frio, lá na Serra de Minas Gerais, então era uma coisa muito complicada. E isso tá no nosso DNA, porque funcionou até os anos 90, guris. É impressionante. Era um expurgo, né? Era As impressionante. pessoas eram jogadas ali. Sim. Não tinha o que fazer, porque eu acho, tem certas doenças que a pessoa se ajuda, a pessoa procura, né, tenta, por exemplo, tá com câncer, ela quer se curar, e a pessoa com problema mental, ela às vezes não tem noção que ela tá com aquele problema mental, mas então isso é muito difícil, e daí fazer o que com aquela pessoa? As pessoas expurgavam, deixavam, tinham que dar um destino, né? Mas o grande problema, e esse exemplo que eu tô dando, por que o tabu? Porque mais de 70% das pessoas não precisavam estar ali. Elas não tinham doença psiquiátrica. Então, elas tinham algum problema com a família, ou era uma mãe solteira, ou era, sei lá, alguém que bebia demais, usava algum tipo de droga, acabava ali. Tu quer te livrar da pessoa, tu manda pro manicômio. E coloca como desculpa que ela tinha um problema. E isso ficou na sociedade de uma forma geral. A gente enxerga muito mal quem assume, olha, eu estou deprimida, eu tenho ansiedade, eu sou bipolar. Então, isso realmente pega muito mal ainda. Né? A gente tá fadado a ficar longe de tudo que nos assusta e tudo que nos é estranho, né? Então, a gente tenta evitar. A doença psiquiátrica é basicamente isso, né? A gente não tem controle dela. Então, é basicamente tu te afastar do caos, né? Então, quando tu pega um doente psiquiátrico, os graves mesmo, aqueles de livro, tu pega um esquizofrênico, tu pega um transtorno bipolar, é o caos. Tu tem que estar tentando organizar a vida deles, porque é extremamente caótico e cansativo. E aí existe um adoecimento que não é só do paciente, é de toda a família, né? E aí a gente fala assim, é muito fácil tu enxergar a pessoa quando tá com o braço quebrado, quando tem lá um câncer que tu viu numa imagem que tinha uma alteração, ou tá com problema lá na perna de vascularização, tu enxerga isso. Só que o paciente psiquiátrico não. E aí a sensação que dá quando acontecem algumas coisas é de que, ele tá fazendo isso porque ele quer.
Ele sabe que tem que fazer algo para melhorar e não tá fazendo nada. Ele tá ali desse jeito porque ele quer. Só que não é porque eles querem. Eles não têm força, às vezes, não têm energia. E existe uma coisa que a gente fala que é o inconsciente, né? Ele trabalha para nós. De forma boa, de forma ruim. Às vezes nos ajuda de forma positiva, às vezes nos coloca uns bretes, vamos dizer assim. E aí tu acaba te auto-boicotando em melhora por ter algum ganho inconsciente secundário de tu estar ali adoecido e a família estar ao redor de ti. Então, normalmente, quando tem um paciente como uma depressão, uma ansiedade, existem outras coisas que são fatores externos que também estão associados e normalmente está relacionado com a família, funcionamento familiar, alguma outra questão que está ali dentro e ele não está sabendo lidar. Que são os fatores predisponentes, né? A gente hoje fala muito que depressão tem cunho genético, que a esquizofrenia tem cunho genético, que o próprio transtorno bipolar, ele tem um cunho genético bem importante familiar, só que a gente não fala dos fatores desencadeantes, né? A gente vive numa sociedade extremamente estressada e ansiosa. O Brasil é um dos povos mais ansiosos do mundo, né? E depressão e ansiedade... E por quê? Porque a gente tem um sistema de convivência e de vivência que nos adoece o dia inteiro. Que é essa questão de estar sempre com o celular na mão, respondendo, 10 horas da noite, tu tá respondendo alguém do teu trabalho, ou trabalhando, fazendo coisa porque te mandaram mensagem. Ou então, tu tá na rede social te comparando com o outro fulaninho que fez tal coisa e postou que tava feliz e tu pensa, minha vida tá uma droga. Né? Ou aquela coisa de tu querer angariar sucesso muito rápido. Poxa, todo mundo sabe que para te chegar num determinado patamar, tu vai passar por coisas que vão te fazer ficar triste, vão te fazer sofrer. E hoje em dia parece que tem que ser tudo muito assim, tudo muito rápido, eu já tinha que ter conquistado. Aí vem uma autocobrança, daí vem uma cobrança familiar. E aí isso começa a gerar doenças, né? E querendo ou não, eu sempre digo, existem as doenças muito graves que sem medicação a gente não trata. Existem os sintomas depressivos e ansiosos e até algumas questões de personalidade que a gente precisa tratar mudando nossos hábitos de vida. E não é com remédio só. Pois é quando tu falou aí da genética, né, que tem um cunho genético, tem um lado genético, aí eu queria te perguntar desse lado da epigenética, né, que são os fatores ambientais, até a alimentação, o fato, às vezes, de demorar numa cidade grande desencadeia muito mais episódios de transtornos, né, por conta dessa dificuldade de ansiedade, da rede social, dessa comparação, porque é como tu falou, as pessoas mostram muito o palco, os bastidores a gente não vê. E essa comparação está causando muito casos de transtornos mentais, principalmente em jovens, né, que tem aumentado bastante o índice de depressão em jovens, de suicídio, coisas que está assustando muito, né? Aumentou bastante e está muito relacionado e atrelado às redes sociais, né? Que a geração nova agora, que entrou junto na rede social, eles não conseguem lidar com as frustrações, eles têm mais dificuldade. Por quê? Porque tu espera que todos sejam muito bem-sucedidos, né? Então, a gente sabe que não vai ser todo mundo o cara que ganha milhões porque inventou um aplicativo lá, um unicórnio. E que aí, olha, o cara tá ganhando milhões porque ele foi... Não, cara, a grande maioria é uma pessoa mediana que vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, que vai ter que construir a sua vida, vai ter que dar um jeito de ganhar dinheiro. E é isso. Só que aí a gente fica com a sensação de que todo mundo tem que ser especial. Ou então, porque eu tô aqui, eu sou especial. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é a mesma coisa com o que estava vindo com aquela questão de um reforço positivo, que todo mundo tinha que ser feliz o tempo inteiro, que há uns anos atrás estava num boom, né? Sim, a gente tem que ter momentos de felicidade, mas tu só conhece a felicidade quando tu passou pela tristeza, quando tu passou por um sofrimento. E aí a gente tem que ter cuidado com tudo isso, porque isso tudo vai gerando mais adoecimento. São essas expectativas, essas ideias ou ideais que a gente tem de vida, que às vezes eles passam muito além do que a gente consegue fazer, ou produzir, ou ser, né? E aí tu fica te cobrando. E aí é um desencadeante. A própria epigenética, né? A gente sabe que existem genes específicos que, se tu tem alguns fatores socioambientais, tendem a gerar uma doença, né? Então, por isso que hoje a gente fala tanto na psiquiatria a questão da liberação da maconha, né? Gente, assim, pro psiquiatra, né, que sabe lá o desenvolver da doença, a gente sabe que muita gente que tem um gene para um pezinho lá na esquizofrenia, um transtorno bipolar, o fato de fumar maconha tende a desencadear esse gene com mais facilidade. E aí, tu vai liberar, aí vão me dizer, mas é mais natural que o cigarro. Tá, mas o cigarro também não é ideal que fume, tanto que a gente tem muitos problemas de tabagismo, o álcool a mesma coisa. Toda vez que a gente libera uma droga de abuso, a gente tende a ter mais doença, mais problemas e ficar remediando isso, tentando tratar.
E aquele gen que tá adormecido lá vai desencadear, né? E daí junta um monte de coisas ruins. A mesma coisa, a gente tá falando até sobre abuso de substâncias, né? Mas esses jogos online, a gente tá numa epidemia de jogos online agora, que o pessoal que tem um pezinho pro vício tende a cair mais fácil nisso. E aí, se tu libera, tu deixa em sua mão, claro, a gente vai dizer, olha, tudo bem, todo mundo tem um livre-arbítrio, e eu acredito sempre muito nisso, né? Que a gente não pode obrigar outra pessoa a fazer o que ela não quer quando ela tem condições de se gerir, vamos dizer assim. Só que tem coisas que, às vezes, o Estado ou a sociedade como um todo precisa ajudar para não deixar uma pessoa sofrer mais com isso. E os jogos esses online, hoje, estão causando muitos problemas familiares, né? Que é desde uma desestrutura financeira, porque, querendo ou não, quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que pensar que uma família com uma estrutura, e eu não digo aquela estrutura, só pode ser pai, mãe, não, mas uma estrutura bem desempenhada, com os vós, com os tios, alguém presente, uma estrutura financeira adequada, né, um trabalho, uma organização, um estudo, uma rotina, tende a estabilizar a gente na nossa saúde mental. Tu ter uma vida muito desorganizada, que não consegue parar para ter um descanso, comer mal, que daí isso entra muito também, não fazer atividade física, tu tende a adoecer com mais facilidade. Isso são fatores que predispõem à doença mental, né? E a gente precisa trabalhar isso o tempo inteiro. Que são o que a gente pode fazer de prevenção, como qualquer outra doença na medicina, né? Como que eu posso prevenir ter um problema de varizes? Sei lá, tem o quadro genético, né? Não dá nem pra falar. Mas sei lá, daqui a pouco a pessoa faz atividade física, não deixa ganhar um peso muito alto, mantém e não piora uma situação que ela pode agravar. Te ouvindo falar, é um resumo da importância da terapia. Da importância de se entender, de entender a nossa personalidade, de exaltar o que é bom nela e de trabalhar o que não tá tão bom, né? Então, a terapia vem muito a auxiliar as pessoas nesse processo. Então, quem enxerga a terapia como algo para quem tem problema mental ou para quem é doente, gente, terapia é saúde, terapia é vida, é o que vai fazer com que a gente se entenda, é o que vai fazer com que a gente tenha uma longevidade maior e que a gente tenha um entendimento nosso. Então, assim, muito se escuta da questão dos pacientes bipolares, a gente tem muito filme sobre isso, né? O bipolar é aquele que alterna, então, períodos de mania e períodos de depressão. E ninguém fala do período depressivo do bipolar. Todo mundo exalta a mania. Então, é aquela pessoa que tá super feliz, que tá super tudo, né? E ninguém fala do período depressivo. Então, quando tu começasse a entender quais são os gatilhos para que eu entre nesse período maníaco ou que eu entre no meu período depressivo, isso é muito importante. Tão importante quanto a terapia medicamentosa, né? Mas isso, são o que a gente os pródromos, né, que a gente fala, basicamente, né, é uma doença, né, então tu sabe que é uma doença, mas existem critérios e situações que podem te ajudar a minimizar uma crise, que às vezes as pessoas não sabem entender, não conseguem enxergar, e exatamente pela falta do autoconhecimento, né, porque é muito mais fácil a gente olhar e ver os defeitos dos outros do que tu parar e enxergar que tu também tem defeitos, isso é uma questão básica, né. A partir do momento que tu te aceita, tu começa a ver que, meu limite é aqui, eu não consigo fazer isso, que a terapia ajuda nesse sentido, né? Ela te mostra como tu funciona e te ajuda a encontrar um caminho melhor para lidar com as tuas dificuldades, que é para isso que a terapia, não é porque é doente. Claro, quando tem um adoecimento, acaba que ela se torna ainda mais importante, né? Quando a gente pensa em saúde mental. Mas ela é basicamente para uma pessoa que é saudável e que tem questões para lidar com ela mesma e usa a terapia como um meio de achar outra forma de melhorar a capacidade de ego, vamos dizer assim. Então, é o foco da terapia. Só que as pessoas tendem a deturpar achando que é porque eu estou doente, agora eu vou ter que ir no psicólogo fazer uma terapia. Eu digo, gente, quem pode fazer terapia tem que fazer. Não é uma condição básica, assim, de tu cuidar, de te amar, é tu poder te conhecer um pouquinho. Não precisa ter o primeiro sintoma para procurar uma terapia, né? Até porque ela evita ter o primeiro sintoma. Assim, exatamente. E a gente tem trabalhado muito, principalmente aqui no podcast, sobre prevenção, né? A gente não quer tratar as doenças, tentar prevenir. Eu acho que sempre é mais fácil a gente começar, né? Tu falou muito dessa questão de organizar a vida, a rotina, o quanto isso interfere para não desenvolver
desenvolver algumas doenças mentais. Na experiência de consultório, eu tenho percebido bastante isso, que me buscam principalmente para emagrecimento, para mudança na composição corporal. Parece que o mais importante vai ser aquela dietoterapia, o cálculo certinho de quanto de proteína, quanto de vitaminas. Mas, na verdade, o que eu percebo no consultório é que o mais importante é entender o sentimento que a pessoa tem em relação àquela alimentação. Por que ele escolhe aquele tipo de alimento? O que traz para ele aquele alimento ou aquela situação alimentar que a gente comemora com o alimento, né? Então, tem muito relacionado aos sentimentos também. E depois que a gente compreende isso, fica muito mais fácil tu até prescrever essa dietoterapia, mas para o paciente também conseguir se conhecer. E esse trabalho em conjunto da nutrição, com a psiquiatria ou com a psicologia, é muito importante para o paciente se conhecer, entender o que faz parte naquela alimentação dele nos sentimentos, e muitas vezes descarrega alguns sentimentos na alimentação, e conseguir separar um pouquinho isso, e muitas vezes permitir até isso, porque também tu pode ter prazer através da alimentação, isso não é um pecado, não é uma coisa errada, mas desde que tu saiba controlar. Tu também recebe bastante pacientes relacionados assim com problemas alimentares? Bastante. Tanto que, né, os transtornos alimentares, a gente fala muito da obesidade, né, mas teve uma época que estava num boom também, anorexia, bulimia, hoje já se fala menos, mas continua. Eles existem, né? Existem e continuam crescendo. É que dá pra ver que muitas coisas da psiquiatria acabam sendo uma trend, assim, vamos dizer, nesse espectro. Uhum. Que agora é o TDAH, o espectro autista, né? Mas até uns anos atrás, o que mais falava era anorexia e bulimia. A obesidade segue ali, né? E tem bastante, sim, porque é muito relacionada à emoção com o ganho de peso. Sim. E o comer também. Então, só que assim, o que a gente observa muitas vezes? De a pessoa tá comendo e nem pensar no que ela está comendo. Ela simplesmente tá lá, ingerindo alguma Compulsão. coisa. É uma coisa mais compulsiva. Pois é, isso que tu tá falando, assim, de corpo e mente é uma coisa, como a Gabi comentou antes, a gente tá sempre comentando aqui, né, que o corpo, né, não é coisas isoladas. E no caso, a alimentação, pacientes também que eu recebo, às vezes, como eu trabalho com harmonização facial, às vezes a pessoa está bem e ela quer sempre melhorar, ela quer fazer mais coisas, quer colocar lábio, agora está nessa moda, né, de colocar super boca, e às vezes é um exagero, tu vê que a pessoa, ela não está bem, ela está procurando coisas que não precisa. Ou faz um tratamento menor, uma coisa só para dar uma realçada, melhorar algumas coisas que não estão tão bens, mas não precisa estar procurando tanta coisa, porque às vezes ela está procurando alguma coisa fora, melhorar fora, uma coisa que ela tinha que procurar dentro melhorar, se aceitar, melhorar, talvez sua autoestima, claro que tudo ajuda, né? Às vezes, como eu falo aqui, a pessoa faz um botox, já se sente melhor, mas às vezes aquilo vai muito além, sabe? Às vezes a gente vê pessoas que elas estão ficando deformadas, que elas não estão ficando bonitas, e a pessoa está se achando que está bonita, ou que ela precisa mais, e é um excesso nesse distúrbio, e deve ter bastante pessoas também, né, que não, ou se acham muito magra, ou nesse caso, se acha muito gorda, que às vezes a pessoa está bem e está querendo emagrecer, ela tem uma boca bonita e quer botar mais boca, né, são coisas que nunca está satisfeita, e é uma coisa que a pessoa precisa avaliar a sua saúde mental. Na verdade, tudo está sempre ligado, né, com a saúde mental. Todas as áreas, se a gente for ver, tem uma ligação com a saúde mental, porque é essa busca, né? O que muitas vezes a gente faz? A gente tenta organizar ou buscar fora o que a gente precisa entender dentro, né? E isso faz parte com as questões de buscar dietas e mesmo magro querendo emagrecer a todo custo, procedimento estético, cirúrgico e até algumas questões de adoecimento mesmo, né? Pessoas... existe um diagnóstico na psiquiatria que é o transtorno factício, por exemplo. Que são pessoas que, de uma forma inconsciente, elaboram sintomas, criam sintomas exatamente para se manter numa posição de doente por um ganho, seja familiar, né, seja algum contexto que ela tenha que tem esse benefício de ter cuidado, de se sentir vista, e de forma, ela deliberadamente cria um sintoma, mas o desejo por criar esse sintoma, ela não consegue perceber. E aí se colocam em situações de diversos procedimentos, inclusive se pondo em risco de vida às vezes, né? Lembro até na época de residência de uma paciente que tinha um transtorno factício e acabou vir a falecer, porque ela continuava se colocando em situações em que ela se colocava como doente, se fazia investigações e não se descobria nada, até que teve uma complicação de um dos procedimentos, ela veio a falecer.
Então, isso é sempre o jogo externo por busca de uma validação interna, de uma identificação de algo que está acontecendo com a gente. E a gente faz o tempo inteiro. Quem nunca, num momento de maior ansiedade, não foi botar a casa em ordem? Você Faz todo dia. mundo. Não, mas isso tem Mas eu já vi. Claro, mas no Friends, a Mônica é o quê? É Eu o clássico, conheço né? gente que É o não clássico. arruma. E é outro tipo de transtorno. Eu acho que eu me encaixo mais nessa. Mas, normalmente, o que é mais comum? Tu tá muito ansioso, tu começa a organizar alguma coisa na tua vida. Seja a casa, seja tuas coisas, o armário que fazia tempo que tu não olhava, tu tá com algum problema, tu vai lá e tenta organizar a vida. Ou se compromete a fazer algo que é extremamente metódico, organizado. Exatamente para tentar organizar o caos interno, né? Daí a gente vai ficar buscando isso fora. A gente faz isso com a parte estética também. Aí quando me falam, porque eu queria me mudar de cidade, porque eu tenho certeza que eu ia melhorar. Aí eu só coloco, olha, vamos pensar o seguinte, o problema tá dentro de ti. Tu pode ir, sei lá, morar em Paris, na frente da Torre Eiffel, tá lá todo dia, não se preocupar nem com questões financeiras, só que se tu não estiver de bem contigo, tu vai continuar com o mesmo problema. Cíntia, deixa eu falar contigo. Tu falando ali da época da residência, eu me lembrei que quando eu estava lá fazendo medicina interna, nós recebemos uma paciente e ela tinha distensão abdominal, queixa. O que vão pensar? É tumor, é isso? Faço colonoscopia? O que ela tinha? Ela comia cabelo. Tem, né? É um transtorno. Ela comia cabelo. Na hora da endoscopia, eu estava na endoscopia e é surreal a imagem que eu vi, eu nunca mais esqueci. Uma bola de cabelo. Ela passou anos da vida dela comendo cabelo e ninguém percebeu isso. A família não percebeu. Só percebiam que ela estava doente, mas ela queria aquela atenção que ela recebia ao estar doente, e o jeito dela ficar doente, né, e controlar em parte a ansiedade que ela tinha comendo cabelo. Mas eu acho que é uma doença essa, não é que ela fazia para chamar atenção, eu acho que é inconsciente praticamente que ela faz. É que é essa diferenciação que é mais difícil, às vezes mesmo com a doença, porque o que acontece, né, a gente acaba querendo se distanciar de uma doença que a gente não consegue perceber. É bem sofrido, tanto que a gente fala que é difícil lidar com pessoas com doenças mentais, porque elas nos sobrecarregam. E às vezes a gente não conseguir entender que não tem a ver com nós, né? A gente não... É um costume a gente pessoalizar isso. Então, é comigo o problema, ela faz isso só porque sou eu, se é outra pessoa, não, ela vai lá e faz o que precisa ser feito. Não, na verdade não é nada pessoal, a pessoa está doente. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue lidar melhor com um paciente com uma saúde mental debilitada. Só que as pessoas tendem a não conseguir lidar. E tu ter que lidar com a loucura do outro é tu se preocupar que a tua loucura também pode te levar a esse ponto. Porque ninguém, e isso me inclui eu, estou livre de ter um episódio psicótico, de entrar num quadro depressivo, de ter crise de ansiedade, de daqui a pouco, sei lá, ter outro transtorno que nem eu sei. Eu até ria porque eu tinha uma preceptora na residência que ela falava isso. Porque um dia eu sentei, logo bem nisso, primeiras semanas eu acho residência. Eu sentei e comecei a ler os diagnósticos no DSM e eu falei pra ela, eu me encaixo em quase todos aqui que eu tô vendo. Daí ela começou a rir. Ela disse, tá, enquanto tu te encaixar um pouco em cada um, eu tô tranquilo. O problema é quando tu olhar pra um desses transtornos, tu me disser que tu te encaixa em todos os critérios, a gente vai começar a se preocupar. E é verdade, porque na realidade o que a gente precisa é olhar, né, a psiquiatria é muito ampla, mas a linha entre doença e um funcionamento normal é muito tênue. E isso a gente pode sair por um tempo e depois voltar, né? Então... Isso também é uma coisa que é importante, mas a gente entender que isso não é porque a pessoa quer, né? Não é porque ela tá fazendo só para aprontar, porque não é consciente. No geral, é 100% quase das vezes, é muito inconsciente esses movimentos. É um desejo, a busca por algo que nem a pessoa sabe direito o que é, né? Mas que quando acontece o adoecimento, ela acaba tendo, né? E aí, só que isso te causa um rechaço, tu fica assim, tá, vou ter que lidar com isso. Mas é um adoecimento, né? E falando em tratamento, Cíntia, hoje se estuda bastante a microbiota intestinal e essa relação, eixos, o intestino-cérebro, e vários hormônios são liberados no nosso intestino, inclusive a serotonina, que é esse hormônio que nos deixa mais tranquila, mais feliz. Se fala bastante de tratamentos com probióticos para melhora de sintomas de ansiedade, de depressão. Tu tem visto isso no consultório? Tu acha que isso tem funcionado bem no dia a dia? Tem funcionado, inclusive já fiz testes, vamos dizer assim, né, de associar probiótico, porque algumas medicações psiquiátricas acabam alterando um pouquinho a flora. Então, dá diarreia, atrapalha um pouco a vida cotidiana, enfim, com desconforto gástrico, etc. E os probióticos ajudam.
Então, muitas vezes, para tirar um efeito colateral, a gente associa o probiótico. E até no aumento da ansiedade. Se a gente está com a flora desregulada, muitas vezes também aumenta um pouquinho mais a ansiedade, mais liberação de cortisol, né? E aí regula. Então, quando é uma ansiedade leve, ajuda. Só que tudo depende do nível, daquele contínuo que a gente pode falar, né? Entre uma ansiedade leve e um quadro grave de um transtorno. E vale para depressão, vale para o transtorno bipolar, né? A gente sempre, quando vai falar de transtornos psiquiátricos, a gente olha para os sintomas mais graves, né? Então, aquele da psicose plena, aquele comportamento maníaco. Só que existe todo um contínuo ali que, às vezes, são sintomas muito leves, né? Que tu vê que a pessoa tá estranha, ou tem uma batida estranha da dela, mas tu não sabe dizer o que, tu acha que é normal. Aí vai passando os anos e tu vai percebendo que não era normal aquele comportamento, tinha outra coisa em voga. Mas os probióticos ajudam muito nesse sentido. Nos quadros leves, tem tido uma boa resposta. Tá, e outra, já vou aproveitar aqui, já que está comigo a fala, uma pergunta dos pacientes em geral, assim, a medicação interferindo no apetite e no metabolismo dos pacientes. Então, eu sei que tem algumas que acabam até colaborando no processo de emagrecimento, se a pessoa está buscando isso, mas tem algumas que acabam atrasando. Como é que tu vê isso? No geral, tem um ganho de peso. Especificamente, a gente fala os antipsicóticos, né? Então, esses, a gente sabe que tem que ter um trabalho próximo com o nutricionista, lá com o clínico, acompanhamento seriado de laboratoriais, porque vai ter alteração metabólica. Nesses casos, eu tento tirar esse peso do paciente, porque já está com uma doença que está sendo difícil de ser tratada. Tu buscar um emagrecimento naquele momento, às vezes não é o mais importante, né? A gente tem que priorizar algumas coisas, a gente não consegue abraçar tudo. Então, manter o peso nesse momento, acho que já é uma grande vitória, né? E às vezes com poucas alterações, poucas dicas na alimentação, tu já consegue manter o peso e não deixar de tomar aquela medicação que naquele momento é o mais importante. Na verdade, o que muitas vezes a gente faz? Existem as medicações, algumas que não alteram o peso, né? Ali alguns antidepressivos, ansiolíticos. Os antipsicóticos, em geral, alteram, né? Então, infelizmente, a gente acaba tendo que cuidar dessa parte, mas eles alteram e vai dar ganho de peso. Em questão de 1 ano, a gente já nota, dá diferença. Alguns mais, outros menos. Tem um que basicamente não teria uma queixa de ganho de peso, mas também pode dar. Mas alguns também ajudam a emagrecer. Então, a gente, às vezes, faz um combo, né? Por isso que as associações, né, psiquiátricas de medicações. Acho que, Cíntia, vale a pena, lembrando que nem todo mundo que está nos assistindo é da área da saúde, acho que vale a pena tu explicar um pouquinho o que é antipsicótico, para quais doenças se usa, talvez até citar alguns mais conhecidos, assim, para o pessoal conseguir entender e talvez se relacionar, assim, então eu tô ganhando de peso, pode ser que seja isso, vou procurar ajuda, acho que seria interessante. Sim, a gente pensando em antipsicótico, né, o mais comum, que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento da vida, é o Haldol, né, que é o mais antigo de todos. Depois tem a risperidona, daí vem as gerações novas ali, a ipiprazol, a olanzapina, que são medicações mais novas hoje em dia. Que são usadas para quê? Para patologias? Todos para um quadro psicótico, então, né? Aquele que tem uma alucinação, delírio, os quadros mais graves mesmo, né? Alguns a gente alça a mão para ajudar na agressividade, né? Algumas questões comportamentais mesmo, mas no geral é para psicose. Então, esses sim, eles tendem a dar ganho de peso. Deles, o que menos daria ganho de peso é o aripiprazol, que é um mais novo entre os antipsicóticos, né? E ele veio com essa ideia de que não daria tanto ganho. Mas pode, sim, enfim, depende muito, a gente pessoaliza muito o tratamento todo, né? Mas a gente sabe que tem esse problema, é um cuidado que a gente tem que ter, porque dentro da doença psiquiátrica, como ela é muito multifatorial, né, e tem toda uma situação de vida, e às vezes vem uma debilidade de vínculo até, né, familiar, social, as pessoas comem mal em geral. E eles tendem a ficarem mais restritivos, a tenderem a escolher melhor o que vão comer e sempre relacionado a um doce, a uma comida mais prazerosa do que algo que te dê ali um pouco mais de qualidade, né, que te nutra melhor. Então, tudo isso tem que ser relevado. O paciente que foca e tenta manter o tratamento conforme a gente orienta, que acompanha com um acompanhamento multidisciplinar lá com o nutri, com o clínico que faz, é muito difícil assim que ele não se mantenha ou não perca. O problema é que, no geral, o pessoal tende a largar. As pessoas têm dificuldade de serem consistentes muitas vezes. E aí geram as questões com os ganhos de peso, a dificuldade de manutenção, às vezes não informam pro psiquiatra, pro médico acompanhando que tá com esse ganho. E aí a pessoa acaba não fazendo nada, né? Então são coisas que a gente cuida.
No geral, são eles. Existem alguns antidepressivos, que eu brinco até, que é a paroxetina, né? Que eu sempre falo. A paroxetina é uma mulher que tem problema para ganhar peso, se passar perto e cheirar, já ganha 1 quilo. Basicamente. Mas existem pessoas que respondem muito bem, porque é um baita de um remédio, só que daí a gente tem que pessoalizar, tem que ver, sou uma pessoa que não ganha peso, tô mega ansiosa, tô precisando ganhar um pouco de peso. Paroxetina é perfeito, né? Agora, olha, não dá. Qualquer coisa que eu faço, eu ganho 2, 3 quilos ali. Aí, tá, então vamos pensar em outra coisa pra ti. Mas são coisas que a gente vai medindo e vai vendo que é possível ou não. Mas sim, eles dão ganho de peso alguns, outros ajudam a perder peso. Aí depende muito do que cada um vai precisar. Cíntia, eu queria te perguntar, assim, que a gente vê pessoas, depressão moderada leve. Agora, aquelas pessoas que têm uma depressão profunda, que às vezes ficam em cima de uma cama, elas não têm energia, que a gente fala que não é, que o contrário da depressão não é a tristeza, né? Que é a falta de vitalidade, que a pessoa não tem força para escovar os dentes, para tomar banho. E ela usa alguma medicação. São pessoas refratárias que não têm resultado com a medicação, porque às vezes a gente pensa como é que uma pessoa chega num estado de depressão profunda, que não tem força para nada, que não adianta chegar, quem sabe tu tenta ler um livro, vai fazer uma atividade física que a pessoa não consegue levantar de uma cama. Eu acho que seria o caso do suicídio, inclusive, né? Porque não, mas eu acho que o suicídio, eu li que é anterior, porque o suicídio a pessoa tem a força de pensar, tem a força de escolher uma forma de suicidar. Essa depressão profunda é tão profunda que ela não consegue nem se suicidar. Aí o remédio não faz efeito? Aí depende, né? Vai depender muito se a pessoa tá fazendo o tratamento adequado, tá tomando a medicação, né? Às vezes, aí é um conjunto de... É um conjunto. Aí depende de outros fatores, né? O grau dessa depressão depende muito de fator de risco, né? Então, é desde histórico genético, desde tratamentos prévios que não respondeu bem a nenhuma medicação. Aí, às vezes, a gente hoje até usa uma eletroconvulsoterapia, né? Que antigamente... Era o choque? É, o choque, o eletrochoque. ainda se usa, então. Se usa, mas é outro jeito, né? Hoje é muito diferente do que era aquilo que se via, aquela coisa da dor, do sofrimento. E no sentido, antes era uma coisa mais punitiva, né? Que é o que a gente vê dos manicômios antigamente, que tudo que se fazia no tratamento parecia que era algo para punir o paciente. Não é esse intuito. Inclusive, hoje em dia, quando a gente vê, me amarraram lá, porque os pacientes às vezes chegam psicóticos, né? E eles chegam batendo em todo mundo, agredindo. Eu mesma já fui agredida durante uma internação. O paciente me pegou pelo pescoço, porque eu disse que ele tinha que internar. Ele disse que ele não ia, e basicamente eu estava na frente dele e ele me pegou pelo pescoço. Então, hoje ainda se fala nessas medidas que são protetivas, mas é totalmente diferente do que era antes. É mais uma proteção pro paciente pra gente. A contenção mecânica, né? Às vezes o paciente está psicótico. Eu tinha um paciente que ele arrastava a cama, mesmo contido, tentando sair para agredir o outro paciente que estava se desentendendo. Então, existem tudo isso também. A depressão, quando a gente fala nessa depressão profunda, é um quadro mais grave. O suicídio, às vezes, nem entra ali porque a pessoa não tem força para nada, realmente. Tanto que o risco dessas depressões que tem essa perda, esse desânimo, é que quando tu começa com o antidepressivo e ela começa a responder, tem um risco daí de aumentar a taxa de suicídio. Porque aí a pessoa tem energia para buscar o que ela quer, que é se livrar desse sofrimento, né? Agora, suicídio, quando a gente fala, todo mundo em algum momento da vida já passou pela cabeça em morrer. O morrer no sentido, se me jogasse na frente desse carro, hoje meus problemas se resolveriam. Se eu sumisse do planeta Terra, eu não tinha que lidar com isso, né? Então, o pensamento suicida é uma coisa que está dentro do ser humano. Na adolescência, isso é mais aflorado, eu penso, ou não? É que o adolescente é mais impulsivo, né? E mais... Eu não sei se acontece muito na adolescência, mas acho que esse pensamento passa mais frequente na... Então, eu trouxe dados. Trouxe dados. Então, falando um pouco sobre suicídio, a gente sabe que existe todo um cuidado para se falar sobre o assunto. Antigamente, a gente achava que não falar sobre suicídio era bom, porque daí tu não estava instigando alguém a cometê-lo. Hoje a gente sabe que é o contrário. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente elucidar as dúvidas, menores serão as taxas, porque isso é política de saúde pública. Hoje, no mundo, é a 4ª causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Então, é uma média de 700 mil mortes por ano no mundo de suicídio. É muita coisa. Quando a gente traz isso para o Brasil, é uma média de 38 suicídios por dia. E isso nos leva a pensar, o que a gente pode fazer para mudar?
Então, tem que se ter, sim, medidas de saúde do Estado, medidas de prevenção para isso, mas nós também temos que ter nós profissionais da saúde, temos que estar preparados para isso, porque hoje a gente tem em torno de 30 internações por dia por tentativas. Então, aqueles pacientes que, graças a Deus, não tiveram sucesso. Então, eles tentaram se machucar ou realmente tentaram o suicídio, seja com medidas medicamentosas, com cortes, enfim, o que for, e chegaram até uma instituição de saúde. Então, esse profissional que está lá na frente, ele tem que ser capacitado. Ele tem que ser capacitado não só para, naquele exato momento ali, ele cuidar, mas como ele tem que acolher, e ele tem que ter essa capacidade de fazer esse encaminhamento, de ter essa percepção, porque às vezes é muito... ele passa batido, né? A gente tem muita subnotificação desses casos. Então, falar sobre suicídio é muito importante. E o que eu queria te perguntar, Cíntia, é assim, existem alguns sinais de alerta que a gente possa estar com eles ali, atento? E o que a gente pode fazer se a gente perceber esses sinais de alerta com alguém próximo, seja um familiar, seja um amigo, ou seja até esse paciente que chegou lá na nossa emergência, quais são esses sinais de alertas e o que a gente pode fazer para ajudar eles nesse momento? Existe, claro, de novo, né? É tudo individualizado, muito né? individualizado, porque às vezes a pessoa parece estar super feliz, tá animada, tá vivendo, e de repente, mas tentou se matar, como assim, né? Então, a gente nem se dá conta, mas ao mesmo tempo essa pessoa já estava dando sinais, no sentido que ela começou a mudar o comportamento dela, né? Ela era de um jeito, socializava mais, saía, se divertia, de repente começou a ficar introspectiva, não queria falar com mais ninguém, se isolar, ou começou a organizar e falar, porque o dia que eu morrer eu vou deixar isso para vocês. Começou a organizar um testamento, às vezes acontece, né? Ou deixar uma carta, né? Históricos prévios de já ter tentado suicídio antes, ou já ter feito um tratamento e ter largado tudo, né? Um sofrimento que está passando no momento. Mas o que mais é importante nessas situações é tu ver se a pessoa mudou de comportamento, né? Então, às vezes, uma pessoa que era do jeito X, de repente está do jeito Y. Fica de olho quando ela começa a verbalizar algo diferente, de se isolar, de se trancar, mudar muito o comportamento. Porque às vezes a pessoa parece muito feliz e tu não vai te dar conta que ela estava pensando em se matar, né? Ou então ela diz, não, tá tudo bem comigo, tá tudo certo. E aí, assim, o suicídio não necessariamente ele tem numa doença psíquica, tá? Então, a gente relaciona porque é mais comum tu ter um transtorno psiquiátrico e tentar suicídio. Mas, às vezes, não tem um transtorno psiquiátrico. Às vezes, é uma situação de sofrimento que a pessoa tá passando, ela não consegue lidar, e a ideia, então, é se matar. Agora, dentro dos transtornos psiquiátricos é mais comum. Onde a gente se preocupa mais? Transtornos bipolares, né? Por quê? Impulsividade, né? O depressivo, ele tende a ser mais metódico e organizado, ele dá muito mais sinais. Agora, quando a gente vê um transtorno bipolar numa fase depressiva, eles são mais impulsivos. E aí eles tendem a se colocar em situações de risco, ou até assim, tive uma briga agora aqui, vou tomar esses remédios aqui porque eu não aguento mais. E aí tem os transtornos de personalidade, né? O border também tem um perfil muito comum de tentar o suicídio, porque também são pessoas impulsivas que não lidam bem com a frustração, né? Que existe um vazio muito grande, então tem um sofrimento ali muito grande, e aí a resposta é tentar se matar. Então, a impulsividade é um fator que a gente tem que cuidar bastante. E é diferente, né? Tu ter uma ideação, né? Tu ter esses pensamentos ali surgindo na tua cabeça, mas tu receber alguém, por exemplo, lá na emergência, que vem te dizendo que tomou 3 caixinhas de comprimidos, né? Tomou medicação, fez alguma coisa, se jogou na frente de um carro, sei lá, é bem diferente. A ideação a gente até consegue resolver com mais calma, entender melhor a história toda para ver o que fazer. Já a tentativa de suicídio, dependendo do que vem junto com ela, aí é mais ou menos preocupante. Então, de ter uma internação próxima, porque é o que eu digo, e eu falo isso às vezes para os pacientes, porque eles às vezes nos confrontam, né? Mas eu não quero internar. Porque tu acha o quê? Que tu vai me salvar me internando? Que eu vou mudar meu pensamento em querer me matar? Aí eu sempre digo, gente, a internação é muito mais para proteger e te dar tempo para pensar na tua vida e ver o que tu tá fazendo, do que eu vou dizer o que tu vai acontecer fazer contigo ou não, porque eu não tenho como conduzir ninguém, nenhum de nós. Se a pessoa está querendo se matar, tá pensando em suicídio, a gente não vai conseguir mudar isso da cabeça dela. A gente consegue dar tempo para ela tomar uma decisão diferente e mostrar que a gente tá ali para ajudar. Esse é o papel de quem tá ao redor, né? Então, olha, tá vendo que tá com essa percepção de que a pessoa tá pensando em se matar, tá sofrendo, fica do lado para te mostrando que tu tá disponível para ela. Olha, eu tô aqui para te ouvir. Vamos lá, tu precisa de ajuda, tô aí, tu não Dando tá uma sozinha. segunda opção. Uhum.
Porque às vezes é o que precisa, né? Essa coisa mais impositiva de, não, tu vai ter que internar, tu vai ter que tratar, às vezes afasta mais as pessoas. E elas só estão precisando com uma conversa, alguém se sentir acolhida. Né? Tu falou ali da parte farmacológica, da rede de apoio, o médico que não é psiquiatra que vai receber aquela tentativa de suicídio, como deve proceder. E a gente sabe que com as novas tecnologias existem outras formas, assim. O que eu li, na verdade, eu nem sabia. Existem aplicativos... Tu já viu? Os pacientes usam isso? Tem estudos que validam isso? Tem uns aplicativos que são autorreguláveis, vamos dizer assim. Tu pode usar para ter uma ideia. Tu vai lá, como estou hoje? Tem alguns aplicativos que o pessoal usa para isso. Hoje tive uma crise de ansiedade, me senti com angústia. É tipo um autoconhecimento, tá? Eles ajudam, né? Só que mesmo tendo todas essas tabelas e todos esses esquemas para a gente tentar dar um diagnóstico, ainda assim, eles não são tão conclusivos, né? A gente precisa do contexto todo. Então, é muito mais importante uma história bem feita, uma coleta bem feita da história de vida do paciente, né? De todo o histórico de tratamento dele, do que só tu ver o aplicativo ou então ir lá e preencher uns critérios lá que a gente tem. Mas poderia ser uma ferramenta. Uma ferramenta. Assim. Da mesma forma para os vícios em jogos, né? Hoje em dia, até um professor do Clínicas, que eles elaboraram um jogo de videogame para ajudar quem tem déficit de atenção, né? Então, hoje existem vários meios, inclusive o aplicativo para te poder ir lá preencher. Tô muito deprimida hoje. Talvez eu tenha que marcar uma terapia a mais, eu tenho que conversar com um psiquiatra para ver da medicação, tô numa crise, não sei... Então, ajudam. Eles são meios que a gente consegue usar hoje para nos apoiar. Ao mesmo tempo, vem o lado ruim que te coloca dentro de um diagnóstico, dentro de um estigma, Sim. E se tu não cuidar, isso vira uma bola de neve, né? De um adoecimento persistente e essa coisa de andar em círculos, né? Olha, eu tô muito mal, então eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair de casa, não consigo ir trabalhar, eu não consigo estudar. E é isso que eu cuido também dos diagnósticos e com a tecnologia, porque hoje a gente tem muita ferramenta para aprender, né? Então, a gente consegue tudo na internet. Se tu quer qualquer informação, tu pega. Só que o problema é que, às vezes, essas informações, elas vêm com alguma falha, algum erro, algo muito superficial. Aí a pessoa se encaixa, ela diz, então eu tenho isso. E ela compra aquilo para ela e ela se coloca numa posição, é porque é porque eu sou autista, é porque eu tenho TDAH, é porque eu sou depressiva. Tá, é uma condição, mas isso não quer dizer quem tu é. Tu tem um problema, então, eu sou hipertenso, ok, então eu tenho que tratar, mas não é quem tu é por tu ter depressão, ou por tu ter déficit de atenção, ou por tu ser autista, não, te ajuda a entender que as tuas dificuldades estão relacionadas a isso, mas tu não vai usar disso como uma ferramenta para dizer que agora tu é só isso, eu sou autista, beleza, e o que a gente faz daí em diante? Agora tu vai largar tua vida e vai ficar nessa posição sempre, ou a gente vai buscar, então, melhorar essas tuas dificuldades, porque tu sabe que tem relação com o transtorno, né? E é isso que a gente tem que cuidar com as tecnologias também. Até com esses aplicativos de ficarem dando autodiagnóstico que tem também. Por exemplo, testagem de QI, tem uns testes autoaplicáveis, né? Que o pessoal vai lá, ou testes de personalidade autoaplicáveis na internet para te descobrir que personalidade que tu tem. Daí vem, olha só, eu fiz um teste tal, que já me aconteceu, e deu que eu tenho déficit de atenção. Aí eu... ok, é uma suspeita, então quer dizer que tem essa dificuldade de foco, mas o foco, ele está distribuído em N coisas da psiquiatria, né? Os sintomas de doenças psiquiátricas, eles são muito similares em vários transtornos. E uma coisa que eu brigo do TDAH, pegando o gancho, é do quanto as pessoas hoje em dia, por qualquer coisa que elas tenham diferente, eu tenho TDAH. Exatamente. Tá moderno. Exatamente o que eu queria falar. Estudando um pouco mais para esse episódio, o que eu consegui perceber? Que o TDAH é uma das doenças psiquiátricas que é levada de forma mais leve, assim, que as pessoas fazem meme. Eu tô aqui escrevendo, mas eu tô pensando se o cachorro aconteceu alguma coisa e daí eu vou comer e daí eu já não sei o que eu tô escrevendo. Quem não viu aquele meme que é um namorado, a namorada diz que quer um body marrom e branco. E aí ele chega com um body marrom e branco com um laço vermelho. Então, assim, e as pessoas... Talvez seja uma forma de trazer o assunto à tona e de se falar mais sobre isso. Então, talvez seja uma forma positiva. Mas eu percebi que se leva de uma forma mais leve e eu tenho percebido também justamente isso. Todo mundo chega e diz... A gente escutou hoje, quando a gente chegou aqui no episódio, eu não vou falar quem, falou assim, eu tenho isso, eu tenho TDAH. Então, eu acho que realmente é um diagnóstico que está sendo mais falado. Eu acho que bom,
que está sendo mais falado sobre isso. Que bom que está sendo falado mais sobre o espectro autista, que a gente vem vendo muito diagnóstico hoje, e fazendo com que as pessoas se entendam e consigam ter uma vida de relação adequada. E do TDAH, e vamos chegando lá. Então, assim, aumentou o número de diagnóstico, parece que é uma coisa que não se tem mais tanto preconceito, parece que é mais uma justificativa que se está tendo para alguns traços de personalidade, né? Ou às vezes até alguma desculpa no trabalho, assim, não perdi o prazo, eu estou procrastinando, porque talvez a gente enxergue o TDAH só aqueles 3 pilares de cima, né? Do déficit de atenção, da hiperatividade, da impulsividade, e não vê o iceberg que ele é, que são os outros sinais que a gente acaba vendo ali, como a procrastinação, o déficit de memória, as tendências aos vícios, que nem tu vinha falando, né? Aquele hiperfoco, a dificuldade no relacionamento. Então, acaba formando esse iceberg do TDAH. E como é que está sendo o tratamento hoje em dia? Ele está sendo muito mais de terapia, ou tem alguma medicação? A gente vê muito a questão da Ritalina, que foi super, super falada, o uso abusivo junto com o álcool, né, para as festas. Como é que tá isso hoje em dia? É um diagnóstico que vem no encontro, acho, da moda, talvez, associado com o fato que algumas coisas mudaram, né? Porque antes estudava um diagnóstico de TDAH especificamente na infância. Isso não mudou, continua sendo diagnóstico na infância, né? Só que o que se viu? Se tinha uma ideia de que ele podia melhorar na idade adulta, né? E que o adulto não teria como ter um déficit de atenção ou uma hiperatividade. Ao longo dos anos, você vê, não, para aí, os adultos também podem ter, mas isso não exclui que ele tenha iniciado na infância, né? Então, não adianta vir um adulto dizendo que é o que eu sempre falo, né? Ó, tu tem déficit de atenção, beleza. Quando é que começou os teus problemas, né? As pessoas vão me dizendo, não, porque aí eu vi que na faculdade eu nem entro nesse assunto, mas o que a gente vê é assim, ó, ele vai começar na infância, tá? Ele vai começar a ter problemas lá na infância, dificuldade de alfabetização, um comportamento hiperativo, aquela criança que começa a dar problema lá, que briga com todo mundo, né? Vai começar lá. Dificilmente tu não vai ter algum sinal lá. Então, o teu diagnóstico começa lá atrás. O que se faz hoje é o diagnóstico em adulto, porque se vê que tem muito adulto que seguiu com esse prejuízo, não sabia o que tinha, não está sendo tão funcional quanto poderia e tem um déficit de atenção. O problema a gente precisa melhorar o diagnóstico, porque tem muita gente que não foi tratada na infância, só que aí vem todo mundo com a onda, né? Então, eu não tenho foco, mas, bom, a gente vive num mundo que tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, tu tá no celular, tá conversando, trabalhando e pensando na vida, sei lá, tu vai perder o foco, não tem como, tu vai ficar mais ansioso, né? Tu vai te atrapalhar, é muita coisa, tu procrastina, porque é comum a gente tá cansado, tu vai deixar pra amanhã, aí quando tu vê amanhã tu não faz. Então, tudo isso a gente tem que levar em voga para pensar, bom, eu tenho déficit de atenção ou eu tenho hiperatividade. Só que, assim, uso de drogas também causa déficit de atenção, déficit de memória, procrastinação. Então, N coisas. E o que é mais comum? A pessoa dizer que tem déficit de atenção, mas ela não vai admitir que ela usa drogas. Ela não vai admitir que ela tem outra doença correlacionada, que o que pouca gente sabe é que o TDAH dificilmente anda sozinho. Tem outras doenças juntos. Então, tem uma evolução do déficit de atenção e da hiperatividade, que na infância ele vai lá para uma linha de um TOD, que é o transtorno opositor desafiante, né? Que é uma condição, assim, de um comportamento mais transgressor e que não aceita muito bem limites, ou que vai para um comportamento antissocial, né? E aí, na vida adulta, pode permanecer nesse comportamento de conduta, ou ele migra, vai indo para uma ansiedade, para um quadro depressivo, ou até propriamente para um transtorno bipolar. Mas aí, o que todo mundo faz? Pega a parte bonita, que é a pontinha lá, não, mas é um déficit de atenção. Só esquece que por trás dessa parte bonita tem outras coisas que são muito mais graves e que a gente tem que ter mais cuidado do que propriamente o déficit de atenção. Mas hoje está um pouco romantizado, que é isso que eu acabo sempre batendo muito nessa tecla, né? Sim, a gente tem que falar mais, mas a gente tem que entender que não é bem isso que só colocam. Eu tenho hiperfoco, então eu tenho déficit de atenção. Tá, mas o foco é normal. A gente tem foco mesmo, gente, pelo amor de Deus. Nem tudo é déficit de atenção para ter um foco melhor. Ou então, que eu já falei até em outros momentos, né? Que daí o meu marido às vezes que fala que, tu tem um déficit de atenção, só pode, né? Daí eu falei, tá, mas escuta, eu acabei, tipo assim, minha filha vai fazer 2 anos. A mulher, até os 2 anos, o cérebro nem volta ao normal, né? Ele tá se recuperando ali da maternidade. Já mudou toda a minha rotina, porque tem muito mais coisa para fazer. É óbvio que eu vou perder meu foco, que eu vou estar ali de um lado, que é o que eu faço muitas vezes. Peguei lá, comecei a, sei lá, dobrar a roupa, de repente eu lembrei que tinha roupa na máquina para secar, deixei tudo lá, fui lá botar no... Gente, é normal, é porque a gente tá com muitas tarefas para fazer. É déficit de atenção? Não.
Eu sempre fui uma pessoa muito funcional, sempre consegui estudar. Bom, agora eu estou num momento de déficit de atenção, né? E que já me aconteceu, mães ali pós-gestação virem me dizendo, não, mas eu tenho um déficit de atenção. E eu só falo, gente, ó, não vai dar pra te dar um diagnóstico fechado agora, porque tu tá num momento que é totalmente caótico, né? A gente tá tentando se entender no mundo ainda com uma criança pequena. Então, é normal tu ter esse déficit de atenção. Ou então, trabalho 3 turnos, sei lá. Ou trabalho de manhã e de tarde, ainda vou estudar de noite e ainda tem a casa pra cuidar. Bom, gente, não tem como não ter déficit de atenção. Eu, quando ganhei meus filhos, ainda não se falava tanto em TDAH. Então, nós falava o quê? Que a gente dividia os neurônios com a criança. Por isso que a gente ficava mais lenta. Porque depois que a gente ganha neném, a gente fica mais lenta. É visível. E daí, a justificativa é que eu acabei de dividir meus neurônios com meu filho. Então, nesse tempo. Isso. E é mais ou menos isso. Adorei essa desculpa. Adorei essa. Não era TDAH na época. Quando tu falou aquela parte que o paciente interna e que precisa daquele acolhimento, o que tu tem visto? Que os estudos comprovam que a pessoa que tem um lado espiritualizado, que tem aquela fé, não precisa ser uma religião com rituais ou um guru, mas que tem aquele interno dela, com alguma coisa transcendente, alguma coisa maior, ela tem uma recuperação melhor da sua saúde, tem uma melhor... A medicação funciona melhor, ela se recupera melhor das doenças. Nesses quadros de transtornos mentais, o que tu tem visto? Claro, não aquela depressão profunda, né, que não vai dizer, vai para a igreja, vai procurar uma ajuda, mas naquelas pessoas que estão deprimidas ou que têm alguns problemas mais leves, até que ponto desenvolver esse lado da espiritualidade melhor ajuda no tratamento desse tipo de doença? Ajuda bastante, tanto que a própria ABP, né, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem uma cadeira, vamos dizer assim, só para estudar a espiritualidade, né, porque se vê que tem uma resposta positiva. Porque é diferente, né, a espiritualidade de religiosidade, né? Sim, a religiosidade totalmente. A gente fala de instituição, né? Então, igreja católica, uma religião umbanda, isso a gente classifica a religiosidade, mas a espiritualidade é tu ter a crença em algo, né? Tu acreditar em algo maior ali, tu ter uma fé. Isso ajuda muito no tratamento, né? Porque o fato de tu ter fé, de tu acreditar naquilo e te apoiar naquilo, tu vai buscar melhor. É aquele acolhimento que o paciente depressivo, que o paciente doente precisa. Às vezes ele não tem o acolhimento da pessoa, mas ele tem o acolhimento das crenças, do seu interior, do universo, da energia, alguma coisa que para ele, naquele momento tão difícil, está estendendo a mão e está acolhendo ele, né? Nós fomos num congresso ano passado, por causa do podcast, nós fomos num congresso de medicina integrativa. Tá? Então é outra visão, eu sou oncologista até então, né, para mim, né, mas achei super interessante. Mas uma das sessões, quando eu vi o programa lá, era terapia assistida com psicodélicos. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que ir lá para ver. E o nome do fármaco era psilocibina. E eles mostraram um monte de estudo e mostraram ali as vantagens e as potenciais desvantagens e naquele balanço. Só que, para mim, eu sou leiga, tá, na área, eu acho uma coisa muito perigosa, ao meu ver, tá? Porque aí tu pega uma pessoa que tá fragilizada no momento e aí tu vai fazer uma terapia mesmo que é assistida com um psicodélico, pra mim não... Tu escuta, como é que é isso pra vocês, assim? Aí vai muito de cada profissional, né? Eu também não tenho muito minha crença nessas terapias ainda. Eu sou um pouco cética com algumas coisas, inclusive até pro uso do canabidiol, né? Eu sempre falo, gente, enquanto não tiver estudo muito bem delimitado, me dizendo que é realmente bom para ansiedade, para transtorno bipolar, eu não vou usar, né? Vamos esperar o que vem daqui em diante. Mesma coisa a psilocibina. Tem muita gente que está fazendo estudos em cima disso e dizem que tem resposta positiva. Ao que eu entendo, né? Pensando na fisiologia, na dinâmica do paciente, o paciente usando um alucinógeno, né? Tende ao risco da psicose, ele mesmo que seja assistido. Não quer dizer que ele vá voltar daquele quadro psicótico que o alucinógeno proporcionou para ele. Que é o risco, por exemplo, que a gente vê da ayahuasca, que se usa em rituais e o pessoal usa porque é lá de uma tribo amazônica, etc. Entra nos mitos, gurus e... Isso, entra muito nessa percepção da religião. Só que o que eu já vi é paciente psicotizando pela ayahuasca e não voltar mais, continuar psicótico. Eu tive... um paciente jovem, tinha 18 anos, ele foi num ritual desses, nunca mais voltou ao normal. A gente ficou com psicose cristalizada, né, que a gente diz, que mesmo com medicação ele tinha delírios e sintomas psicóticos que não desbateram mais. Então tá, Cíntia, a gente quer te agradecer demais pela tua presença, agregou muita qualidade no nosso Pod Saúde
e acho que as pessoas vão ter muita informação de qualidade assistindo esse nosso episódio. A gente quer agradecer novamente a Action Day Marketing Vendas, a Casa Simone Interiores e ao Banco Sicoob pelo seu apoio. E até o nosso próximo Pod Saúde. Até a próxima.